Olá, boa tarde a todas e a todos. Vamos começar aqui essa transmissão ao vivo pela a rede, né, da Casa da Sopa. Estamos aguardando aqui a Raquel entrar, nossa. Olá, Oi, tudo bom? oi Raquel, é um prazer. Prazer Bom, todo meu. é uma conversa bem interessante, porque é a primeira vez que estamos conversando, estamos nos conhecendo. E ao Apesar de eu mesmo já. Mas eu quero dizer que você, apesar de ser a primeira vez que a gente conversa, você é uma pessoa que existe dentro da minha casa, nas conversas, né, na Casa da Sopa. Então tá a sua história e a sua presença é sempre marcante. Ai, Bom, que bom. esse é Bom, um acho. encontro, é um primeiro encontro de uma série que eu estou organizando, que se chama Mulheres em Tempos Sombrios. Esse título, ele é inspirado numa obra de Hannah Arendt, que é uma filósofa do início do século XX, que é uma filósofa que eu estudei, que eu tenho uma proximidade muito grande, que escreveu uma obra chamada Homens em Tempos Sombrios. Ela viveu num Uhum. tempo entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Hannah Arendt era judia, foi perseguida pelo nazismo, e quando ela escreveu essa obra, ela fez uma sequência de ensaios biográficos sobre algumas pessoas que, naquele tempo, eram pessoas que fizeram a diferença. Era, de fato, um Uhum. tempo sombrio, né? E nesse tempo de tanta turbulência, de tanto sofrimento, de tanta dor, algumas pessoas eram como fachos de luz no meio da escuridão. E aí, eu pensando a partir desse mote, né, e dessa obra, é uma obra linda, eu inclusive recomendo. Ela faz a história de Rosa Luxemburgo, de Walter Benjamin, de João Uhum. 23, de vários homens, e só tem uma mulher nesse livro, que é a Rosa. Várias personalidades daquela época, né, do início do século XX, desse período entre guerras, que ela traz e faz uma sequência de ensaios biográficos. E aí, Uhum. inspirada em Hannah Arendt, eu pensei em montar um projeto chamado Mulheres em Tempos Sombrios, Protagonismos Femininos Uhum. em Tempos Difíceis. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito difícil, é um tempo Complicado. Uhum. de ameaças à democracia, é um tempo difícil de ascensão, discurso de ódio. E aí, nessa sequência de conversas, não é bem uma entrevista, é de conversas, de bate-papo com algumas mulheres, você vai inaugurar esse programa. E Nossa, que honra. é uma alegria Bacana. muito grande, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, né, no perfil do Grupo Espírita Casa da Sopa, que é a minha Eu que casa. agradeço. E aí eu queria começar, Raquel, essa conversa, né, para bater esse papo, esse mote para essa conversa, que você falasse um pouco sobre quem é Raquel Barros, quem é essa mulher que tem tanto brilho, que faz tantas coisas, né? Como é que você marca? O que você diria sobre você mesma diante desse tempo e de que modo você tem marcado este tempo com a sua trajetória, com a sua ação, com aquilo que você faz? Bom, nossa, é muito, muito, né, intensa, mas vamos lá. Obrigado pelo convite. Léo já tinha, né, eu e Léo já tínhamos conversado um pouco sobre uma série de questões e para mim acho que faz muito mais sentido estar aqui como no seu convite, acho que com a história das mulheres. Eu sou uma mulher muito inquieta, muito curiosa. Eu acho que a minha questão é não ser uma pessoa que aceita fácil as coisas. Então, talvez eu sou psicóloga, né?
Sou uma psicóloga que nunca gostou muito de Freud, então acho que isso me ajudou também a pensar de que maneira eu poderia, né, transformar essa minha psicologia numa perspectiva mais coletiva. E eu acho que assim eu me apresento como uma pessoa curiosa, que gosta de pessoas. Eu gosto das pessoas. Até eu não gostar delas, eu gosto bastante delas. Então eu acho que isso faz com que também me ajude muito a avançar, enfim, a ser uma mulher nesses tempos difíceis, porque eu sou irrequieta, eu não consigo sentar na cadeira e ficar olhando a televisão e ver as coisas passarem. Então, eu acho que eu tenho que sair dali e fazer alguma coisa. Acho que isso é um pouco o meu papel. Eu fui pesquisar um pouco da sua trajetória e vi que você passou por diversos projetos. E nesses projetos, iniciativas, que são iniciativas né, dessa relação com o social, você sempre esteve com mulheres. Uhum, Você sempre trabalhou com protagonismos femininos, né? uhum, Fala um pouco dessa experiência. A experiência teve a Lua Nova, o Instituto uhum, Empodera. Então, como é que uhum. esses projetos, de que modo esses projetos encara as mulheres, de que modo eles contribuem para o empoderamento, para a sua dignidade, possa também marcar a diferença na vida dessas pessoas? Então, na verdade, eu sempre tive aquele lado, que tem aquele lado do feminino que se inveja, né? O meu sempre foi, assim, tentar entender esse outro complementar. Então, sei lá, num primeiro momento, as mulheres bonitas me chamavam a atenção, depois eu era curiosa para saber por que elas eram tão bonitas, depois agora, né, quando foi a Lua Nova, as mulheres mães, né? Então, a maternidade, que sempre foi para mim um desafio, uma vontade, de repente aquelas mulheres eram mães, né? E tinham um poder, e ser mulher e ser mãe, na verdade, era alguma coisa de muito mágico, né? Que me fazia estar perto. As outras mulheres, as musas hoje, depois né, tantas outras no Empodera, quer dizer, mulheres que têm talento. Então, eu sempre quis me conectar e sempre achei, nunca gostei de estar do lado de quem não se mexe muito. E as mulheres, elas têm um certo movimento interno que faz avançar, né? Uma energia de ser mulher, né? E essa energia de ser mulher, por mais que tenha dificuldade, que, enfim, mas sempre é muito mais alavancadora. Eu não sei, eu saberia dizer, nunca, sempre senti muita vontade, sempre senti muito prazer em estar do lado de mulheres, porque mulher eu acho que tem essa coisa dessa força, né, de transportar uma energia para outra. Então, a Lua Nova, eu digo que foi um trabalho maravilhoso, porque eu ficando do lado delas fui mãe, né? Eu queria tanto engravidar, queria tanto ser mãe, e no fim, me juntando a essas mulheres mães, eu acabei engravidando. Hoje sou mãe de gêmeas maravilhosas, né? E aí fui buscando sempre isso, olhar para aquele ponto da mulher onde ela traz a energia, onde não eu tenho inveja dela, mas é onde ela pode me recarregar, né? E essas mulheres do social, por mais que elas sejam vulneráveis ou pareçam ser vulneráveis, elas são mulheres e elas têm capacidade de recarregar. E foi através disso que eu não digo que me especializei, porque eu acho que vivência, não sei se é uma especialização, a vivência, né, do dia a dia, estar junto com elas, reclamar junto com elas, né, ter problemas junto com elas, enfim, tem o problema da creche, tem o problema da moradia, tem o problema dos namorados, tem o problema dos amores, dos não amores, enfim. Então, eu digo que eu acabei fazendo essa opção e foi uma opção muito certa, porque eu imagino que cada mulher com quem eu estou é sempre uma energia a mais que eu acabo tendo. No tratamento comunitário, que é a metodologia, né, que você também atua, né, junto à RAIS, que é uma rede americana, né, de intervenção no sofrimento social, uma rede incrível que reúne diversas instituições
E aqui no Brasil, né, a Casa da Sopa também faz parte dessa rede. É, como trabalhar o aspecto da vulnerabilidade? Eu queria que você explorasse um pouco mais, porque você até começou a falar essa ideia da vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, em que há vulnerabilidade e força. Uhum. Eu também atuo com população de rua e vejo que as mulheres em situação de rua, elas sofrem mais do que os homens, no sentido de que Uhum. essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade maior. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode pensar essa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, essa força, que é a força que brota do ser mulher e dessa que é da maternidade, de conquistar o seu lugar no mundo, de ter filhos. Então, como é que foi trabalhar isso nos projetos em que você atua? O interessante de trabalhar com as mulheres em vulnerabilidade é que elas não são vulneráveis, né? Eu acho que essa é a grande. Porque elas sofrem mais, como você falou, elas têm muito mais dificuldades em ser mulher numa rua, em ser mulher num sistema carcerário, Uhum. mas elas não desistem. E uma das coisas que eu mais gosto é de estar com pessoas que eu admiro, e eu admiro pessoas que não desistem. E eu acho que esse é o grande prazer meu de trabalhar com as mulheres em vulnerabilidade, porque por pior e mais agressiva, mais difíceis que elas sejam, e você também trabalha aí, eu sei que tem várias, né? Elas não desistem. Pode ser que elas estejam tentando usar a droga ou fazer alguma coisa que não seja tão legal, mas elas estão ali persistindo, elas não têm medo. Então, essa força, né? O trabalho nosso da rede, da RAIS, enfim, é fazer dessa força, mudar esse botão, né? Essa não desistência, essa energia, essa força, esse poder que elas têm de ir atrás, por que não utilizá-los em prol delas mesmas, né? Para elas transformarem a vida delas. Aqui na Lua Nova, elas acabaram construindo casas, né? Na Cracolândia, por exemplo, elas hoje estão lá com um grupo de mulheres fazendo máscaras para as pessoas na rua. Então, assim, aquela força, né? Aquela energia de mulher mesmo acaba sendo também um grande alavancador se a gente conseguir transformar o que parece ser vulnerável, o que parece ser agressivo, em energia positiva. Olhar para aquilo que tem e não para aquilo que está faltando. É verdade. Aqui, no nosso trabalho aqui na Casa da Sopa, a gente tem tido um pouco essa experiência também, que é o fato de que essas mulheres, eu lá coordeno um projeto chamado Tecendo Vínculos. E o Tecendo Vínculos, ele trabalha com mulheres que estiveram em situação de rua e que agora migraram para as comunidades e para a situação de ajuste, né, de vínculos, fortalecimento dos vínculos familiares, isto é, voltaram para casa, alguns agregaram seus filhos, mulheres que às vezes os filhos estavam no abrigo, elas conseguiram os filhos para voltar a Uhum, morar com elas, e tudo a gente faz esse acompanhamento. E aí, a gente percebe que na vida dessas mulheres, porque não é só nessas mulheres, é na vida de quem está em sofrimento social, né? Você uhum, tem altos e exato. baixos, né? Então, Uhum, é nesse momento em que está baixo ou no momento em que está alto é que entra essa ideia de vulnerabilidade, porque a gente pensa assim, as mulheres de classe média, por exemplo, ou as mulheres que têm uma vida social mais ou menos estruturada, a vida é mais linear, né? Você, uhum, quando a gente lida com pessoas que aí é que a gente chamou de vulnerabilidade, né? Quer dizer, nesse sofrimento, a gente pode até esquecer essa palavra vulnerabilidade aí, né? uhum. Quer dizer, que tem esse sofrimento social e tem altos e baixos, né? Como é que é encontrá-las quando estão nesse baixo? Nesse momento. Porque as mulheres na Cracolândia, por exemplo, elas estão lá, algumas vivendo a situação de extremo sofrimento, às vezes. Então, como é que é? Fala um pouco desse projeto, que é o projeto com mulheres lá na Cracolândia.
É o Musas, né? Chama-se Musas e é exatamente, surge ali da Cracolândia, o nome Musas. Por quê? Porque a gente começa, vai até o lugar onde elas estão em extrema vulnerabilidade, muitas sentadas sujas, até com crianças no colo, mas assim, com fome, né? Frio. E a gente chega com mesas, com uma mesa e com várias coisas coloridas nessa mesa, linha, agulha, tecido, enfim. E a gente fala, olha, vem aqui mostrar a sua inspiração, né? E aquilo é meio louco, porque como que você vai encontrar o cenário, ele é um cenário de destruição, né? De vulnerabilidade. E você olha para ela e fala assim, vem aqui pintar conosco, né? Ou vem aqui mostrar aqui se você sabe fazer o seu crochê, ou sei lá o que for. E aquilo é uma mensagem, é uma conexão, dizendo, olha, você está embaixo, mas você tem o alto, né? E eu estou querendo te levantar. E eu não vou te levantar porque eu vou pegar na sua mão e vou te dar uma comida, uma cesta básica. Eu vou te levantar porque você vai ser a minha inspiração. Então, buscar a inspiração dessas mulheres em momentos onde parece que de inspiração não tem nada, esse é o grande carinho, vamos dizer assim, né? Que a gente, de alguma maneira, faz no Musas, mas que é a mensagem que a gente tem, né? Que é aquela coisa de olhar, tirar os óculos e olhar para aquilo que pode ter de pequenininho naquela situação. A gente encontrou cada coisa linda, mulheres que sabiam mesmo nas manualidades, mas que também nos ensinaram coisas, sentavam ali naquela mesinha colorida e só ficavam prestando atenção. E não importa muito o resultado do que aconteceu, né? Se elas aprenderam a fazer crochê, ou se elas, sei lá, não importa. O que importa é que a gente convidou-as, né, para ser inspiração. Porque toda mulher, homem também, né? Mas, Léo, que me desculpe, mas as inspirações femininas são muito fortes, né? São muito mais sustentáveis, elas têm muito mais poder de transformar, porque elas inspiram, elas transformam pessoas, né? Elas criam pessoas, né? Ser mãe é uma responsabilidade, um símbolo muito poderoso, né? Então, realmente é isso, é você buscar e falar assim, venha me inspirar, né? Quero conhecer seu alto. É porque essa coisa da maternidade que é a potência da vida, a vida em latência, né? Aquele ser que é possível é, é, fazer existir uma vida, né? Algo Uhum, profundamente divino. A Hannah Arendt, na introdução do livro dela, desse livro, Homens em Tempos Sombrios, ela diz um trechinho que eu queria ler que combina isso com o que você está falando. Ele uhum. diz assim: os tempos sombrios, pelo contrário, não só não são novos, como não constituem uma raridade na história. Embora talvez fosse desconhecido na história americana, ela está nos Estados Unidos quando ela escreve isso. Uhum. Que, por outro lado, tem a sua bela parcela passada e presente de crimes e catástrofes. Que mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação. Que tal iluminação pode bem por vir menos das teorias e conceitos, e mais da luz incerta e bruxuleante e frequentemente fraca que alguns homens e mulheres nas suas vidas e obras farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhe foi dado na Terra. Então, Uhum. quando Que ela lindo. diz que essa luz, ela é às vezes fraca, né? Ela é bruxuleante, porque ela ora parece, né, dançar no vento. Então, às vezes, o vento passa por nós e nos tira do eixo, né? Assim Uhum. são algumas mulheres que estão em situação de alta vulnerabilidade. Então, essas histórias, enquanto você está bordando, enquanto você está pintando, enquanto você está construindo máscaras lá, que histórias aparecem lá, assim, que você possa mencionar aqui para nós, que são histórias dessa luz, em que esse brilho possa aparecer nesse momento? Olha, por exemplo, uma coisa que chamou muito. Eu voltei?
Tô tendo que Pode fazer lembrar um aqui, pouco. tá meio complicado aqui segurar. Essa coisa de que uma delas uma vez sentou, ela chama Aline, hoje ela distribui conosco máscara, né? Ela falou assim, aprendi com a minha avó a fazer crochê, né? E eu nunca imaginei que no lugar desse eu ia lembrar da minha avó, né? E aí contando da avó, do como a avó tinha sido importante na vida dela e como e ela disse, para mim lembrar da minha avó é relembrar daquilo que aconteceu comigo quando eu era menina, né? Que eu já tinha esquecido também. Então, na verdade, essa para nós foi sempre muito importante isso. Ou, sei lá, aprendi a fazer coisas dentro da prisão, porque lá também tive relações com outras mulheres que me ajudaram, né? Mas, assim, histórias de coisas de potência, né? Senta e fala ali, pode ser, conta a história da droga, Uhum. alguma coisa assim. Mas a partir do momento que você busca a inspiração ela vem pelo sim, ela não vem pelo não, né? A inspiração ela vem por aquilo que tem de alavanca, que tem de energia, que tem de coisa boa. Então, lembrar da minha avó, e eu digo porque a minha avó, a Raquel, ela foi uma pessoa que me transformou, né? Que fez quem eu sou hoje, a minha avó. Então, eu digo, uma mulher também, né? Minha avó, né? E, ao mesmo tempo, uma mulher muito forte, muito transformadora. Então, eu acredito que esse espaço, né, de buscar inspiração, onde parece não existir, ele pode ser muito sutil, ele pode ser muito pequeno, mas ele é muito poderoso. E aí a gente e a gente não está ajudando, a gente não está fazendo nada por alguém, né? A gente só está ali para fazer essa troca, e essa troca é o grande poder. Né? Essa inspiração, esse momento que ela conta essa história, hoje a Aline já participou conosco uma série de imersões, nós nunca a obrigamos, ela sempre nos procurou. E ela estava sentada lá. Hoje ela é uma das meninas que produz as máscaras, distribui, é super né, agitadora e tal. E você fala, nossa, olha essa mulher, ela só precisava lembrar do crochê da avó dela, né? Era só isso. Ela estava ali na rua, mas o crochê da avó dela fez esse movimento, né? Feminino, né? Para que ela agora cuidasse também e se cuidasse, né? Então é muito legal isso. E pensando nessa perspectiva, Raquel, da relação, né? Que você falou uma coisa importantíssima. Assim, o importante não é o resultado, né? Porque às vezes a gente tenta financiar projetos e tudo, e os financiadores estão querendo resultados, de que modo acha os resultados, né? De que modo você pode entender e tal. E aí a gente bem sabe que o recheio disso tudo, o que condensa isso tudo é a relação. O que faz Uhum, o projeto acontecer é a relação. E nessa uhum, relação é um encontro entre pessoas, entre a exato. vida, a minha vida e a vida do outro, entre a sua vida e a vida do outro. Então, como é que, para você, como mulher, é encontrar outras mulheres? Né? Essa relação acontece dentro dessa perspectiva, por exemplo, da sororidade, né? Que é uma questão que é muito importante nesse momento, pensar em sororidade. De que modo é ser cuidada e, ao mesmo tempo, cuidar de outras mulheres? Isso digamos assim, é o amor por excelência, né? Dentro Uhum, da perspectiva do feminismo, por exemplo, uhum, é na sororidade que a gente de fato diz: aqui nós somos feministas, né? Quer dizer, as verdadeiras uhum, feministas são aquelas que estão, às vezes, empunhando cartazes, mas aquelas que são capazes de cuidar umas das outras. Você uhum. percebe essa dimensão no seu trabalho? Então, eu não sei se eu percebo essa dimensão. Quando eu percebo, a dimensão já aconteceu, né? Então, eu acho que Você assim, vive, né? eu gosto das pessoas, eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, essa questão eu nunca me considerei feminista, nunca. Eu não sou ativista, não gosto disso. Não gosto de brigar por falar e não fazer, né? Eu me lembro até hoje que tinha uma amiga
na faculdade, que ela dizia assim, não, porque os rios estão sujos, porque as pessoas na favela estão passando mal. Eu falava, me dá o nome, endereço, telefone, se tiver, a gente vai lá e vamos resolver, né? Então, eu acho que essa questão dos contatos, como que a gente se identifica, né, com esse trabalho com mulheres, é quando a gente está lá, eu imagino, poderia ser eu, poderia estar comigo. Olha, que legal se eu pudesse. Em vez de estar aqui trazendo uma cesta básica, se nós poderíamos estar indo juntas, eu e essa mulher, na Cracolândia, para poder apoiar outras mulheres, enfim. Então, quando você olha para alguém e você imagina esse alguém com você, eu imagino que esse é o momento do vínculo e da conexão. Então, assim, eu não estou indo lá para... Estou dizendo isso porque tem acontecido muito nesses últimos períodos aqui da pandemia, a questão da cesta básica, né? Então, é como se entregar a cesta básica faz com que as pessoas dizem, já recebi, e a outra disse, já doei, né? E aquilo tem me incomodado muito, porque você olha para aquele lugar e você fala assim, bom, tá bom, hoje eu te dou a cesta básica, amanhã você pode produzir máscara se eu te trouxer aqui uma máquina de costura? Depois da manhã você pode distribuir máscara junto comigo, se você estiver produzindo máscara? Eu estou dizendo da máscara, mas assim, é olhar para a pessoa, para aquela mulher, não como uma mulher que precisa de mim, mas como uma mulher que pode estar comigo fazendo a mesma coisa. É Uhum. diferente. Sim, claro. Eu acho que é isso que é, de fato, a perspectiva dessa sororidade. Quer dizer, desse encontro que é um encontro relacional e múltiplo, né? De convivência e de aprendizado uma com a outra. Porque você ensina para ela. Ela também Uhum, ensina para você. E aí você constrói aí essa vinculação, né? É, exatamente. e aí é nessa vinculação que, digamos assim, que a coisa vai acontecer, né? Mas, e aí o que eu vou falar é uma provocação, eu que sou feminista, é Uhum, que, e sou ativista, é que a, a, a vontade de fazer alguma coisa nasce de um espanto, nasce de uma uhum, indignação, né? exato. Nasce de uma não aceitação da realidade que está imposta, né? Uhum, Independente da perspectiva ideológica que cada um atue, quer dizer, isso nasce de uma coisa. E aí, é aquilo que Hannah Arendt falou, quer dizer, essa luz não nasce muito da teoria, ela nasce de um fazer no mundo, porque é exato. isso que nos faz ser e fazer a diferença no mundo, né? Uhum, Essa uhum, luz. Então, quando nós pensamos em você para o dia de hoje, por que que nós achamos que você era luz, né? uhum, Nesses tempos, é porque é uma mulher do fazer, né? É uma mulher uhum, que a vida trouxe para a ação e não apenas para o pensamento, para construir ideias ou ser ativista e defender ideias, mas para uhum. fazer. Mas nasce do espanto. O que é que ele espanta nessa vida? O que é que mais lhe espanta? O que é que mais lhe... O que me espanta. Você está me ouvindo? Parece que tem uma Estou me cortada. ouvindo, saiu uma... De Chegou você. aqui uma chamada. Tá. O que me espanta eu acho que é a indiferença. Eu entendo que o que me espanta é as pessoas não poderem, não sei, não poderem ter aquilo que elas querem. O desejo ser, as pessoas não poderem desejar. Acho que isso me espanta, né? Essa coisa do não desejo, porque tudo que eu desejo, eu vou atrás. Eu não tenho problema com os desafios dos meus desejos. E eu fico imaginando como é possível que alguém não possa desejar. E eu acho que isso é o meu maior espanto. Por isso, eu Uhum. acabo que de alguma maneira, né, movimentando, fazendo por essa razão, de que não é possível que as pessoas não possam desejar, que se sintam impedidas de desejar. E com as mulheres isso é muito mais forte, né? Porque eu já desejei ser mãe e isso para mim foi muito frustrante, né? Não saber em algum momento que eu não poderia realizar esse meu desejo. E eu acredito que isso, não desejar.
Isso é uma coisa que me Eu espanta. queria puxar esse mote do desejo, que é o desejo é fundamental, né? O desejo é fundamental para a realização para que a potência ocorra, né? Quer dizer, o desejo, ela Exato, pode ser o próprio sinônimo da potência. Então, uma pessoa sem desejo é uma pessoa despotencializada, né? E às exatamente. vezes algumas pessoas desistem de viver. E elas desistem de Uhum. viver quando elas não desejam mais, né? Exato, exato. Então, você se sente nessa perspectiva iluminando a vida, isto é, tentando construir, ou fazer brotar esses desejos nessas pessoas? Sim, acho que no primeiro momento não fazer morrer. Acho que esse é meu primeiro. Porque todo mundo deseja, nem que seja pequenininho, e às vezes a gente acaba, né? Então, assim, ter sonhos. Outro dia eu dizia assim: e como é que vai fazer uma senhora, né? Me liga sempre, ela. O que que eu faço, Raquel, com a coronavírus, quarentena? Eu falei, imagine que daqui a 3 meses você vai para o Nepal. Imagine assim, vou para o Nepal, então eu estou me preparando para ir para o Nepal. Ela falou assim, falei, sei lá, deseje, vai para a praia, você se prepare, deseje, tenha o seu desejo, vá, avance nesse sentido. Então, na verdade, eu imagino que o trabalho que eu faço, eu nem sei se é trabalho que eu faço, eu misturo muito o que é trabalho e o que é a minha vida exatamente, né? Eu gosto de estar perto de pessoas fortes para poder me energizar, né? Para poder ter mais desejos. Eu entendo que é isso. Então, na verdade, eu entendo que nessa medida, à medida que eu vou desejando, eu também vou desejando que o outro deseje, e talvez faça parte mais do meu desejo que do desejo do outro. Mas isso vai dando, né? É como se fosse uma energia que contamina, que vai, que vai, que vai. Chega uma hora que eu já nem sei mais se era uma coisa que eu desejava, que era outro que desejava, mas estamos lá batalhando para fazer, para conseguir. E isso eu acho que foi talvez a luz, que você diz luz, né? Eu acho que essa minha vontade de desejar sempre é a luz que eu talvez consegui canalizar para essa área social e foi bom, né? Talvez eu fosse sempre a mesma Raquel, arrumando minha casa e arrumando quadros lindos para minha casa a cada 6 meses. Mas não era esse o meu desejo, né? O meu desejo era ver pessoas felizes. Sim. Então, eu acho que foi assim. Ainda nessa perspectiva do desejo, mas mudando um pouco o rumo da prosa, para que a gente encontre algumas questões ainda sobre a perspectiva do feminino, historicamente, as mulheres foram muito impedidas de desejar, né? Uhum, Estou me lembrando de uma história que uma amiga nossa aqui, a professora Ângela Lenartes, que é nossa parceira e a minha amiga muito querida, ela, ela sempre conta a história da avó dela, que o pai não deixou que ela aprendesse a ler e a escrever. Porque uhum, tinha. Isso é a avó dela. Então, supõe que a avó dela está lá no início do século, né? aham, uhum, Comecinho do século, comecinho do século XX. A avó dela foi proibida de ler e escrever porque o pai dela, o pai dessa avó, tinha medo dela escrever bilhetes e cartas para poder se encontrar com os homens. Então, a ideia era de que elas não lessem, não quer dizer, é você cercear do outro de um direito tão humano, tão fundamental, que é o direito de se expressar, né? De uhum, ler, de escrever. E ela foi impedida disso. E ela tinha um grande desejo de ler e escrever e ela não uhum, pôde. Então, se a gente remontar a história das mulheres desde o mundo antigo, as mulheres foram muito impedidas de desejar uhum. e de ter sonhos, de não mudar a sua realidade. Raquel, até 1974, tanto eu como você já éramos nascidas e Sim, as nossas mães não poderiam se separar, porque não verdade. havia a lei do divórcio, né? Uhum, uhum. Então, como é que você vê isso numa perspectiva do desejo? Quer dizer, há um cerceamento histórico do desejo.
das mulheres. Como é que é hoje lidar ainda com limites, às vezes, tão básicos em que o desejo não é possível? Quer dizer, que essas mulheres são impedidas de desejar. Você já encontrou situações assim, em que as mulheres são impedidas de desejar? Eu acho que a gente encontra todo dia quando a gente vê o preconceito, né? Quando a gente vê as pessoas fazendo juízo de valor, a gente julgando, enfim, né? Então, eu acho que isso a gente percebe todo dia velado, né? Não tanto como com minha mãe, que também, né, era impedida de se separar, como também impedida de contar sobre sua sexualidade, enfim. Realmente, assim, e aí essa é uma questão que eu digo que às vezes as pessoas não gostam muito de mim, porque eu sou uma pessoa às vezes difícil, né? E eu fico pensando, será que eu sou difícil porque eu sou difícil mesmo, eu sou mimada? Ou será que eu sou difícil porque é a minha missão? Porque às vezes eu sinto que a minha missão é provocar o desejo naqueles que talvez não poderiam. Eu tenho uma tia de 70 anos, 70 e poucos anos, que agora ela começou a relembrar um antigo namorado. Porque ela está se lembrando agora, com 70 anos, que ela que foi abandonada, uma história aí toda louca, né? E a família achando que é um absurdo, que ela precisa se medicar, porque afinal de contas, não, ela resolveu, ela se sentiu livre nesse momento para estar desejando esse ex-namorado de 50 anos atrás. E eu acho que, na verdade, é isso, né? Eu acho que assim. E aí, assim, lógico, eu estou contando essa história porque a família inteira está, né, me bloqueando, porque ela, inclusive, ligou para o ex-namorado, eu ajudei ela a ligar, o namorado de 50 anos, eu ajudei a ligar, enfim, porque, afinal de contas, é um desejo dela, e é um desejo que ela não pôde ter durante muito tempo. E para que não, né? E por que não? Então, eu acho que tem algumas coisas na vida que a gente antes dizia não. E eu talvez gosto muito de dizer por que não, né? E eu acho que nesse momento do por que não é um momento em que, assim, se eu estou desejando, ele é genuíno, ele faz parte de mim, né? Deixa acontecer. E eu acho que essa coisa do antigamente, a gente tinha esses fantasmas de que a gente ia perder, de que a gente ia, assim, né, ficar com muito menos, talvez ter menos amigos, né? Talvez ter menos, né, menos relações, ou ser avaliada mal. E eu acho que é isso. Eu não tenho muito problema de ser avaliada mal. E eu gostaria muito de avaliar bem pessoas que se acham, né, que não seriam avaliadas bem. Então, eu acho que essa é um pouco uma missão. Às vezes mal interpretada, às vezes, né, assim, encontra eco em algumas pessoas, né, principalmente nessas mulheres usuárias de drogas que exercem a prostituição, né, que são mães sem conseguir ser. E eu olhar e junto com todo mundo que trabalha comigo, assim, nossa, você é uma musa, né? Teoricamente é um jeito de dizer, deseje ser musa, você pode desfilar, você pode, né? Pode desejar, né? Estamos aqui com você para isso. Então eu sinto que essa questão do bloqueio do nosso desejo, e principalmente o sexual, né? A gente não pode falar de sexo. Eu acho o máximo falar de sexo. Eu apoio uma faculdade e eu digo que eu sou o Tinder da faculdade, porque eu acho que as pessoas têm que transar, né? Eu acho que isso é importante, não é só beijar. Tem que beijar, tem que transar, tem que abraçar, tem que conversar, tem que transar. Transar, sexo é um sinal de vida, né? Não é uma coisa feia, é uma coisa bonita, né? Então, são coisas em que a gente tem que, alguns de nós, de alguma maneira, tem que, né? Tem que estar fazendo isso aparecer. Eu digo que o problema do mundo não é um problema do mundo, é um problema de iluminação. Se a gente fizer um curso de iluminação e iluminar para o lugar certo, né? Porque, né, de repente as coisas podem ser vistas de uma maneira diferente. É verdade. E nesses tempos de pandemia, em que a gente, você falou aí do sexo, né? Em que a gente não está podendo se encontrar, em que as coisas estão aparentemente mais difíceis, porque há um risco real, né? Que é o risco de contaminação, os corpos são atingidos, né? Existem corpos
os nossos corpos, é como se os nossos corpos estivessem blindados, né, para esse encontro, Exato. blindados, né, protegidos para este encontro. Essa semana eu tive um sonho lindo, que eu abraçava pessoas. E eu disse, meu Deus, eu Ah, estou sentindo muita vontade de abraçar e de encontrar pessoas que eu amo, e de poder estar nesse ambiente, que é o ambiente da esfera pública e relacional, em que a gente pode abraçar. Como é que você está vendo esse tempo, Raquel? Como é que esse tempo também tem atingido o seu trabalho lá na Cracolândia? na verdade, o não abraço, ele é realmente um grande, né? Um grande problema, um grande, enfim, um grande impedidor. Porém, eu tenho dito que a gente tem que buscar, é como se a gente estivesse carregando o nosso celular, né? É um momento em que o celular baixou a bateria, estamos carregando, estamos recarregando nossas baterias, né? Para que quando a gente for abraçar, esse abraço venha de verdade, ele continue de verdade, né? Agora, o que eu também acho é que a gente é muito criativo, né? Então, assim, talvez para chegar ao abraço, para eu querer abraçar alguém, ou para eu querer transar com alguém, precisei de uma série de outras questões que acontecessem, né? Um carinho, uma atenção, né? Uma pergunta, sei lá, um olhar diferente. Tudo isso dá para acontecer, mesmo na pandemia. Então, o que eu digo é que às vezes a gente também, né, materializa e elimina as possibilidades como se a possibilidade fosse só para eu abraçar alguém, eu tenho que gostar dela, eu tenho que admirar ela, eu tenho que, de alguma maneira, né, tenho que estar chegando perto dela, e chegar perto dela, eu posso fazer enquanto o físico não puder, daria para eu estar fazendo mesmo assim, né? Então, acho que essa criatividade a gente poderia também explorar muito, né, em tempos de pandemia. Eu acho que explorar como eu tenho olhado, né? Tenho perguntado todos os dias para essa pessoa como é que ela tá, né? Andei pesquisando sobre ela, né? Enfim, né? Eu acho que existem maneiras da gente se conectar para que É, quando a gente voltar a se conectar fisicamente, a conexão realmente tenha sentido. pode ser um exercício que é um exercício quase que de transcendência, né? De Exato, fazer uma espécie de conexão. A Rita Lee já dizia fazer amor por telepatia, né? exata, Vez exata. ou outra, eu digo para os amigos assim, eu tenho um problema comigo assim, que não é um problema, é uma coisa boa. Quando alguém quer falar comigo, eu sinto. Aí eu digo, Uhum, onde é que anda meu celular? Eu quero uhum. aqui. Aí eu disse, tem alguém querendo falar comigo. E Fala tem comigo. mesmo. A pessoa que está ligando naquela hora. Aí disse, menina, eu estava pensando em ti imediatamente. Aí Tá eu bem. tenho, isso é um exercício de telepatia. Daqui a pouco nós não vamos precisar mais de celular. Exato. Aí, meu sonho é podermos nos encontrarmos telepaticamente, né? É. Isto é, um encontro de almas, né? Muito mais do Exato. que a presença física pode nos dar, né? Mas, por outro lado, esse impedimento que a gente está vivendo, Raquel, ele é um impedimento sério, porque essas mulheres e homens e pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, eles são ainda mais atingidos. Por quê? Uhum. Antes, muita gente não queria se aproximar deles, porque eles eram pobres, alguns estavam sujos, sem tomar banho, viviam em situação de rua e tal. Uhum. Agora, eles, além desse estigma, que é um estigma forte, recai sobre ele como se fosse uma camada de discriminação, né? Sim. Você tem Uhum. camadas, você tem uma camada de exclusão e você adiciona ali outra camada. Você percebe Exato. isso? Eu temo isso, eu não sei como é que é isso lá no seu projeto. Quer dizer, porque lá na Casa da Sopa a gente não parou, nós estamos fazendo esse atendimento, que é um atendimento emergencial. Mas o que eu Uhum. percebo é que as pessoas estão mais hostis ainda, Uhum. com medo Uhum. delas passarem na rua e deixarem rastro de coronavírus, né? Então,
você fica, é como se adicionasse ali mais uma camada de discriminação. Então, reflete. Eu Sim, muito, é muito. Inclusive, ultimamente tem sido assim: você é grupo de risco, você não pode ir para lá. Falei, como assim? Eu sou grupo de risco esse ano passado, né? Eu sou sempre grupo de risco. Falei, mas eu também sou profissional de saúde, né? Eu também É, sou uma pessoa, então é a mesma coisa, eu sou o mesmo grupo de risco, mesmo profissional de saúde. E, na verdade, eu acho que tem uma coisa também que eu sinto pior, talvez, é que estão surgindo muito mais cobertores, muito mais cestas básicas, sim, muito mais do que antes, né? E isso como se fosse uma grande compensação também para o fato de que o coronavírus está em qualquer lugar, né? Não necessariamente ele está lá na rua, sai da rua. É diferente daquela época do HIV que a gente dizia, não, aqui tem o grupo de risco, esse. Hoje o coronavírus eu posso pegar na casa da minha tia, na casa da minha avó, posso pegar, né? Então, na verdade, eu digo que a quantidade de cobertores e de cesta básica é diretamente proporcional ao medo, né? Que essas pessoas estão tendo de pegar e de não justificar que é dali, né? Porque, na verdade, como é que você está trancadinha na sua casa, né? Home office, e esse home office, daqui a pouco acontece alguma coisa. Não dá para dizer, não, foram os maldosos da rua que estão me contaminando. Então, na verdade, é eu verdade. digo que quanto mais medo as pessoas ficam, mais cesta básica elas vão comprando, né? E É, mais, eu, só eu, que não eu tem até, adianta. eu Pode até falar. escrevi sobre isso outro dia, sobre essa questão da solidariedade, e o que eu percebi, eu queria ver o que você acha, é que essa rede de solidariedade, ela se intensificou mais agora, nesse momento. Porque fez brotar uma espécie de empatia nesse outro e fez talvez surgir um sentimento que é um sentimento que de fato é a ideia de solidariedade. Quer dizer, ser solidário é se sentir parte. Então, ao me Uhum. sentir, por mais que haja a discriminação, você, beleza, também a gente viu muito Parece que isso. caiu, desculpa. Não, não chegou a cair, não. Deu uma travada e voltou. Deve ter sido algum problema da conexão. Aproveito esse Ah, tá momento bom. agora para dizer que quem está nos ouvindo, nos vendo, né, pode mandar perguntas. Daqui a pouco a gente vai chegar uma hora. E aí nós vamos sair e voltar. E quando nós voltarmos, Raquel, vai ser para encerrar com as perguntas. Então, quem quiser Ah, fazer legal. alguma pergunta, deixar algum comentário, né? A gente vai tentar anotar aqui para que a gente possa passar para você esses comentários e essas perguntas também na volta. Então, daqui a pouco vai dar uma hora da nossa conversa, aí a gente vai e volta. Mas aí o que eu dizia Ah, era que aqui, aí, assim como São Paulo, a gente tem crescido muito o sentimento de solidariedade das pessoas, né? Então, há uhum. um desejo nas pessoas que é não só de proteger aquele outro, mas uma sensação, uma ideia de ser parte, né? E é Uhum. essa ideia de solidariedade que eu penso que vem como luz também nesses tempos, né? Uhum. Porque a gente vê, do ponto de vista da política, né, principalmente da política governamental, do governo federal, uma série de discursos, que é um discurso de negação, né? De negação da própria pandemia, ao mesmo tempo um discurso de ódio. A gente vê que há uma política arquitetada para isso. Então, como é que
ao mesmo tempo, a sociedade reage. Quem são essas pessoas que estão contribuindo com vocês aí em São Paulo, que de algum modo fazem a diferença nesses tempos que a gente está vivendo? Então, você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá ótimo, então tá bom. Porque eu tô... Bom, então, eu acho isso, eu entendo que essa pandemia tem dado essa fortaleceu a conexão nossa, do terceiro setor, de quem trabalha com a comunidade, com empresários, com empresas, com pessoas físicas, né? Eu acho que assim a gente dependeu muito tempo de como o governo, assim a gente ficava oscilando entre como o governo apoiava, não apoiava, o PT, que sempre foi um governo que a gente de alguma maneira se identificava mais, né? E agora não tem para onde entrar nesse governo, né? Cada dia vai piorando a questão da saúde, a questão até das notificações. Então, assim, tá todo mundo, as pessoas de bom senso, lógico, estão todos desesperados para saber para onde andar. Então, é lógico que quem atua na ponta, quem faz e quem está ali fazendo, são as pessoas que hoje dá para confiar. Em quem você confia hoje? Em quem está trabalhando, né? Não tem como, né? Nos profissionais de saúde, nas pessoas que estão na rua, nas pessoas que estão fazendo comida para distribuir, enfim. Eu vou confiar nestas pessoas e eu vou pedir para essas pessoas fazerem aquilo que eu não consigo fazer, né? Para mim, agora, até mesmo pessoas me ligam e falam assim: olha, eu não confio na prefeitura. Você pode me dizer quantas pessoas moram na rua, em tal praça, tal praça, tal praça? Eu falo: meu Deus, eu não sei, né? Mas se você puder descobrir, você me conta para eu poder, para você poder me ajudar a distribuir. Então a gente percebe que é como se a engrenagem está mudando. Não estamos mais à mercê do que o governo gosta ou não gosta, o que é fazer, ou dar o tom. Quem está dando tom somos nós que estamos fazendo, né? E eu imagino que essa tem sido o grande ganho da quarentena. Para quem faz a confiança. A sociedade civil, né? Porque aí a gente começa a perceber que há uma força que vem da comunidade, há uma Exato. força que vem das organizações e da atuação em rede. Então, aqui em Fortaleza, a gente montou uma rede linda, que é uma rede de organizações que atuavam com população de rua. Então, a gente percebe que esse, digamos assim, é o lado positivo, não sei, o lado bom no meio desse momento tão difícil, né? Exatamente. Ser que a sociedade civil se una também em torno disso, em Uhum, respostas comunitárias, né? uhum. É isso E aí. na verdade, eu posso comentar antes que vai cair, né? Pode e deve. A gente tem 7 minutos para poder É um cair. orgulho, eu queria dizer que, assim, primeiro é um orgulho estar A gente aqui cai e falando. volta, viu, Raquel? A gente Tá cai e bom, volta, certo? Vamos fazer esse certo. combinado aqui. Ah, ok. Então, mas eu queria dizer que, assim, primeiro, é um orgulho eu estar no tratamento comunitário nesse momento, com todo mundo que está aí, né? A Rita, o Léo, enfim, a Cristina, você, né, Lídia, o Léo, enfim, todo mundo, o Efrem, porque, na verdade, eu acho que agora a gente olha para o que está acontecendo e a gente fala, olha o tratamento comunitário, né? Olha que lindo aquilo que eu li no livro, aquilo que eu escrevi no instrumento, olha que lindo esse tratamento comunitário. E me emociona, saiu o link do Covid, da raiz, enfim, me emociona de dizer, olha só, né? Redes não formais, as redes se relacionando, um dando para o outro, fazendo, enfim, que lindo que é isso, né? E que lindo que é esse tratamento comunitário na prática, acontecendo, né? As pessoas realmente... Então, talvez nós precisamos dessa coisa ruim desse Covid, né? Dessa coisa que não foi legal, para que essa lente aparecesse forte, né? E hoje não tem mais como não ver, né? Não tem mais como não ver a força das redes, das relações, né? Fazendo coisas. E é muito Eu legal acho, isso. eu acho que essa é também a luz em tempos de escuridão, né? Então é Exato. quando a gente consegue ser luz. Então tem muita gente sendo luz nesse momento, né?
exato. E essas pessoas com suas luzinhas, né, acesas, vão indicando aí alguns caminhos de passagem por esse Uhum. tempo. E ninguém sabe, na verdade, quanto vai durar, Não. né? Quantos Uhum. meses vai durar, quanto tempo isso vai durar, né? É isso. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, né? Vai Tá. cair, mas eu Aham. queria que a gente, no segundo, quem quisesse fazer alguma pergunta ou algum comentário, fizesse, que a gente vai tentar aqui ler esses comentários, para que a gente possa, de fato, fazer disso um encontro, né? Porque outra coisa Sim, bacana é que a gente tem se conectado em redes que são as redes virtuais, essa aqui, exato. né? Do Uhum. Instagram, do Uhum. WhatsApp, esses recursos tecnológicos que têm nos Uhum. aproximado, feito reuniões, as pessoas participando, e aí a gente encurta distâncias, né? Então, eu acho que é Uhum. uma coisa interessante, de encurtar a distância e conectar pessoas nisso tudo. Eu, por E exemplo, apesar da gente estar sentado na cadeira, tem feito a gente levantar da cadeira e fazer coisas, de né? Eu fazer acho que coisas. essa fazer coisas, né? Eu acho que tá bonito isso. Eu acho que é bonito assim participar, estar junto nesses processos, muito legal. E na verdade tem nos integrado muito mais, né? Muito mais. Acho que a presença física às vezes, ela em algum momento ela também intimida, né? Enquanto que desta maneira, cheio de coraçãozinho saindo para lá e para cá, enfim, eu estou achando interessante, né? A gente acaba expressando mais aquilo que talvez a gente não expressaria se a gente tivesse, né, na presença. É Pelo verdade. menos não nem tanto coraçãozinho assim sairia, né? Muito Saíram às legal. vezes as farpas. Então, as farpas, né? Um olhando feio para a cara do outro, e agora, exato. Eu acho que é um pouco essa coisa é um pré-contato, né? Ou é um É, pré-contato profundo, né? E aí dessa maneira a gente consegue, né? Também se expressar, também ter menos medo das relações, né? Tá mais presente nas relações. É como se fosse um preâmbulo para o nosso retorno. e é disso que eu queria perguntar para o próximo bloco, né? O que que a gente espera do novo tempo? O que que a gente pode esperar nesse mundo pós-pandemia, né? Uhum. O que que a gente pode esperar com relação ao tratamento comunitário, às novas, às relações, aos projetos, mas também com relação ao mundo, porque nós não seremos mais os mesmos. Eu acho que isso é um consenso entre nós, né? Nós não seremos Uhum. mais os mesmos. Então, Uhum. o que que espera desse novo tempo? O que que a gente pode esperar desse novo tempo, né? Eu acho que essa reflexão é uma reflexão importante, porque Sim. é ela que nos vai nos fazer criar essa utopia desse tempo novo que vai vir, né? Que Uhum. nós estamos construindo, mas que é ele que nos mobiliza, né? Para esse novo, né? Uhum. Então, a gente espera, né, de cada pessoa que está aqui, uma atitude também diferente para, Exato. para essa volta, né? Para essa Uhum. volta. Uhum. Então, Hanna, não é melhor encerrar e voltar? Para que a gente não caia assim, pufo. Então, a gente Depois encerra e vamos. volta. Gente, não Tá, saiam, entrem de novo, tá certo? Vamos voltar, Raquel, você entra de novo. vamos. Tá bom. Até já. Até já.